Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aconteceu naqueles dias que o imperador César Augusto decretou que cada um se alistasse em sua própria cidade. E subiram da Galiléia para Belém José e Maria, que estava grávida, a fim de se alistarem. E estando eles ali, chegou o dia de Maria dar à luz. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Nos
Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Quando Jesus nasceu, alguns magos vieram das distantes terras do Oriente até Belém para adorá-lo. Eles foram guiados por uma estrela, até que, chegando, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles ficaram muito alegres e, ao entrar, acharam o pequeno rei com sua mãe Maria.
Tudo isso aconteceu por amor. Amor de Deus por mim, por você, por todos nós. Não é apenas uma história, é a história do primeiro Natal. Esse é o Natal que comemoramos, o nascimento de Jesus, Rei, Salvador e amigo. Deus nos amou tanto, mas tanto, que deu seu único Filho, Jesus, para que nós não morrêssemos e sim tivéssemos a vida eterna. Povos de toda a terra, rendam a Ele toda a glória e louvor. Eu não sei aí, mas aqui em cima está muito quente, gente. Nós fizemos a seguinte opção de cantar essas canções de Natal. Alguém tem a ideia? A gente embarca, né, nessas ideias. E que bom que alguém tem essas ideias. E nós queríamos, de certa forma, convidar a igreja a cantar, continuar cantando canções que muitas vezes são esquecidas. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei se vocês têm percebido, mas ao longo dos últimos anos,
talvez décadas, o Natal tem se tornado uma data insignificante. Insignificante. Tem sido lembrado como mais uma data talvez para comércios, uma data para a gente lembrar talvez daquele momento da gente reunir em famílias e poder comer um monte de coisas. No ano passado nós não pudemos celebrar o Natal desta forma e foi muito atípico. Então nós também celebramos o fato de podermos juntos celebrarmos o Natal neste ano. Mas aquele texto que a gente leu de Lucas capítulo 2, ele nos mostra algumas coisas, e eu falei essa semana, os irmãos da nossa igreja nos ouviram pela rádio, mas aquele texto de Lucas nos mostra um monte de coisas que, humanamente falando, são insignificantes na narrativa do Natal. No texto que nós lemos, fala que quando José e Maria vão para a cidade deles para recensear-se, para alistar-se, tinha sido assinado um decreto por César Augusto, o grande imperador. E Lucas faz a questão de informar para a gente que isso tinha acontecido também quando Quirino era governador da Síria. Os nomes importantes da Bíblia, de fato, conforme Lucas nos mostra, é Quirino e César Augusto. Esses nomes eram importantes. Mas a nossa história fala de José e Maria como personagens principais. Não aqueles nomes importantes, mas talvez no olhar humano, para muita gente, os nomes simples, insignificantes. Por que Deus faz isso? Porque quando Deus se aproxima, nomes insignificantes recebem cuidado especial nos planos de Deus. Os lugares eram insignificantes. Belém, Nazaré, Galileia. Quando Lucas nos fala do Império Romano, nos fala da Síria, que eram os grandes lugares. Aquilo sim eram lugares de significado. Mas Belém, casa de pão, são lugares insignificantes ao olhar do mundo. Mas quando Deus se aproxima, lugares insignificantes ganham um olhar especial nos planos de Deus. O próprio evento, gente, era insignificante. Porque o evento que mudou a vida naquela região ali foi o decreto do César. A cidade não cabia mais ninguém, lugar nenhum, todas as cidades, as hospedarias estavam repletas. Ou seja, isso mudou a rotina de todo mundo. Mas a Bíblia nos convida a olhar para o nascimento de um bebê, numa estrebaria, num estábulo. Lucas faz questão de mostrar que a criança estava deitada lá. Um cordeiro, ou melhor, como um cordeiro deitado. Era Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lucas já estava mostrando para a gente quem seria esse Jesus de fato. Lucas faz questão de dizer lá para os pastores que eles iriam encontrar a criança enrolada em faixas. E nós vamos ver Lucas falando isso de novo quando Jesus ressuscita. Pedro sai correndo para encontrar Jesus, ele não encontra mais o corpo de Jesus, ele encontra as faixas, os panos. Então, Lucas nos ensina isso. Mas por quê? Porque quando Deus se aproxima, lugares, pessoas e eventos insignificantes, ao olhar do mundo, se tornam importantes diante da graça, da misericórdia e dos planos de Deus. Insignificante é aquilo que não pode ser mostrado ou ensinado por sinais. Fala de signos, de sinais. Insignificante é o que não pode ser mostrado ou ensinado através de sinais. Quando a gente olha para a cidade, mês de dezembro, a gente percebe de alguma forma que o Natal está chegando por um monte de sinais. Mas eu quero convidar você, mais uma vez, após ouvir e cantar canções de Natal e a reler a história de Natal,
a saírem daqui com a missão de serem os verdadeiros sinais do Natal. Ou ainda, saírem daqui com a missão, com o propósito de fazer-se revelar os verdadeiros sinais do verdadeiro Natal. O Natal pode se tornar, sim, uma data insignificante para muita gente. Não pode ser para a igreja, não pode ser para nós. E isso começa sempre, sempre, quando Jesus tem lugar no nosso coração, diferentemente do seu nascimento, quando não achava esse lugar para Ele. É preciso ter lugar para Jesus na nossa vida nesses dias, em todos os tempos, em todas as horas, porque senão, de fato, o Natal vai se tornar cada vez mais uma data insignificante. E nós sabemos que isso não é verdade para nós, porque é o nascimento, o dia ou a data do nascimento do nosso Salvador. E eu sei que você acredita nisto, e você celebra este verdadeiro Natal. E por causa disso, nós vamos repetir uma canção, e nós vamos convidar vocês a cantarem conosco. Vamos ficar de pé? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças pela celebração dessa noite, por aquilo que recordamos aqui. Mas assim como os pastores tiveram essa grande notícia como algo parte de suas histórias, não podendo ficar só com eles essa maravilhosa notícia, eles saíram para anunciar. Que seja assim com cada um de nós também. Que o verdadeiro Natal possa, de fato, ser celebrado nesta nação, nesta cidade, mas principalmente em cada lar aqui presente. Se Jesus
for de fato o Senhor das nossas vidas, e Ele é Senhor, nós o adoraremos não só no Natal, nós o serviremos não só no Natal, nós celebraremos a sua vida em meio à nossa vida de todo momento. Assim, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Certamente há muita celebração neste fim de ano ainda para acontecer até o dia de Natal. Nós rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito traga sobre o teu povo a alegria do nascimento do Salvador. Assim, ó Deus, nós nos despedimos aqui, pedindo que o Senhor continue conosco, a nos conduzir, a nos sustentar. Nós te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça para sempre. Amém. E assim nós desejamos a cada um de vocês um Feliz Natal.